Salve, salve galera tricolor, fala você São Paulino, fala você São Paulina. Esfriou, né rapaziada? Tendo que improvisar aquele moletomzinho aqui por baixo da camisa. Eu tô ligado que alguns de vocês já devem ter ido pro Morumbi 9h30 da noite, 7h30, 8 da noite, com aquele moletom por baixo, né? Porque o mano tem que estar por cima sempre. A não ser que você seja da ostentação aí, vê o moletom do São Paulo que é R$ 499, se for esse o preço, né? Se eu tiver acertando o preço aí da situação. E lança também, não, Sassá, aqui lançou peita nova do São Paulo, lançou moletom novo do São Paulo, eu já lanço na hora. Que é isso aí, você é um avião. Mas quero que você comente aí depois quantos graus está fazendo aí na sua cidade, no seu estado, como é que tá? Porque aqui em São Paulo, aqui na minha querida Carapicuíba, tá fazendo um friozinho maravilhoso, ainda mais nesse momento que eu tô gravando o vídeo pra vocês. Eu sei que envolve muita emoção, principalmente se tratando de Lucas Moura. Muita gente, assim como este trouxa com quem vos fala, tinha esperança dele voltar. Saiu ontem a notícia de que o Luiz Araújo tá fechado com o Flamengo. O Flamengo já anunciou de forma oficial, então a gente nem precisa ter cuidado com a informação da notícia, porque já é oficial. Luiz Araújo irá jogar no Flamengo, inclusive tem uma compensação. Tem um dinheirinho aí que o São Paulo vai receber por conta de ser clube formador e etc. Aquela cláusulazinha da FIFA que vocês estão ligados. Mas antes da gente falar disso, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal se você se identificar da forma que eu falo do São Paulo Futebol Clube aqui. Ao longo desse vídeo você vai decidindo também se você deixa o like ou não. Muita gente, pô, Sassão, 1 minuto de vídeo você já pede pra deixar o like, nem sei se eu vou gostar. Se você já tá aqui todo dia, muito provavelmente sim. Se você é novo, espera um pouquinho, mas não esquece do like, fechou? Se torne membro do canal também para ter prioridade de resposta nas nossas lives. Em breve pretendo fazer outro sorteio pra vocês. Fez isso? Fez tudo isso? Deixou seu like, se inscreveu, se tornou membro? Excelente. Comentou aí quantos graus está na sua cidade? Ótimo, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, vamos por partes. Primeiro falando rapidinho do Luiz Araújo, porque muita gente, não sei se carregou uma falsa esperança, né, que eu não me lembro de ter visto nenhuma entrevista do Luiz Araújo depois que saiu do São Paulo, de uma maneira inclusive esquisita que eu vou falar aqui pra vocês, mas eu não me lembro de ter visto nenhuma entrevista dele falando que, não, porque eu vou voltar, porque é um até logo, porque não sei o que. Ele se despediu do clube, fica aquele negócio, pô, São Paulo, lugar que me formou e tudo mais. Não me lembro dele na Europa, na época que ele estava no Lille da França, falando, não, porque vou voltar pro São Paulo, não sei o que. Nunca houve esse namoro, nunca houve essa conversinha, Luiz Araújo voltar ao São Paulo. O que tinha muitas vezes era a gente, como torcedor, pensando, poxa, o que a gente mais precisou nos últimos anos aí? O que o Rogério Ceni, por exemplo, mais pediu quando era treinador de São Paulo? Um ponta de velocidade. Pô, cara, o Cotia formou um monte, mas formou pros outros, né? Formou o David Neres pros outros, formou o próprio Lucas Moura pros outros, formou o Antony pros outros, e pro São Paulo mesmo ficou o que sobrou, né? Porque é o que eu falo pra vocês todas as lives aqui, né? Eles seguram pra caramba os medíocres achando que são joias, e os bons de verdade eles vendem assim, como se fosse o estalo do Thanos, aqui o cara desaparece. Mas, rapaziada, o Luiz Araújo não chegou a criar este vínculo, até porque não foi permitido. Porque vamos lembrar aqui rapidinho da saída do Luiz Araújo em 2017, ano em que o Rogério Ceni assume pela primeira vez o comando técnico do São Paulo, que não foi muito bem e foi sacaneado por aquela diretoria. A gente pode comentar deste último trabalho do Ceni, que realmente foi um trabalho com começo, meio e fim. Começou em 2021, fez toda uma temporada de 22, não estava dando certo em 2023, mandaram embora. Isso é você ter um começo, meio e fim. Começou no final de uma temporada, teve outra inteira pela frente e teve um comecinho de outra que não estava legal. Isso, beleza, tenho que comentar. Quando o técnico tem 3, 6 meses, você tem que ver o que aconteceu. E no caso do Ceni, o que aconteceu? Venderam um monte de jogador depois que o Sr. Leco conseguiu ser eleito, né? Botou o Rogério como treinador, lindo, maravilhoso, foi eleito presidente do São Paulo de, né? Ele estava como presidente interino porque o outro pediu para sair porque ia ser impeachmentado, né? Muito provavelmente seria impeachmentado porque tinha coisas esquisitas acontecendo. É só você pesquisar aí no YouTube, Carlos Miguel Aidar, Ataíde Gil Guerreiro e Iago Maidana. Esses 3 nomezinhos você colocar no YouTube, você vai entender tudo que eu tô falando, mas que eu não posso falar aqui porque senão pode dar merda. O Leco consegue se eleger presidente do São Paulo de vez e fala, eu só vou vender alguns jogadores aqui, como eu vendi o David Neres no começo do ano por 50 milhões de reais. Sim, o São Paulo vendeu o David Neres apenas por 50 milhões de reais, sendo que ele tinha feito apenas 8 jogos pela equipe profissional. Talvez se ele tivesse jogado mais um pouquinho aqui, poderia ter vendido mais caro, mas como eu falei naquela frase anterior, eles seguram os medíocres e não vendem de jeito nenhum, e as joias eles vendem rapidinho. E o Luiz Araújo era o outro ponta na cabeça do Ceni, né, que trouxe o Wellington Nem, trouxe o Neilton. O Luiz Araújo e o David Neres, que eram da base, já estavam aí, mas o Rogério nem chegou a trabalhar com o David Neres, mas chegou a trabalhar com o Luiz Araújo. Chegou a ter uma boa sequência, chegou a ter bons jogos, fez gols nos clássicos contra o Corinthians, que nós vencemos de 4-0 no Morumbi, fez gol no clássico contra o Palmeiras, que vencemos de 2-0, gol dele e do Lucas Prato. Tava oscilando ali entre bons e maus momentos, até porque na época ele tinha 19 anos, canhotinho, rápido,
Um jogador muito interessante, muito voluntarioso também. Ajudava demais na marcação, não era uma perna, não era uma marra, mas estava começando. Uma hora ele ia oscilar, uma hora ele ia bem, outra hora ele ia mal. Tanto que assusta a gente a regularidade que o Beraldo está demonstrando nessa temporada, justamente por ter 19 anos. A gente esperava que ele fosse meio assustado, assim como o Patrick, mas muito pelo contrário, está demonstrando uma frieza fenomenal. O Beraldo, em Campeonato Brasileiro, já com o negócio, no Paulista já foi bem. E parece que quanto mais vai exigindo dele as competições, quanto mais os adversários vão ficando maiores, ele continua do mesmo jeito e isso é excelente. Mas o Luiz Araújo pegou e foi vendido logo depois que o Leco foi eleito presidente e que o Rogério Ceni ali estava prestes a ser demitido, né? O trabalho começou a dar errado quando ele foi perdendo os jogadores de velocidade dele. Aí ele teve que improvisar, Marcinho, não, chama fulano, chama ciclano e deu ruim. Foi eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Defensa e Justiça e o Rogério é mandado embora e o Leco continuou seu mandato, né? Desgraçando o São Paulo pelos próximos anos. Já o Lucas Moura é muito pior a situação, porque o Luiz Araújo, como eu falei, não teve esse vínculo. Ele foi embora dessa maneira. Apareceu primeiro aí, apareceu um tal de Lille da França querendo. Manda embora. E foi, se eu não me engano, na época foi menos do que foi o David Neres. Já o Lucas é muito diferente, porque em diversas entrevistas, em diversos lugares, sempre que possível, postando foto com a camisa do São Paulo, se declarando São Paulino, falando quanto ama o São Paulo, quanto quer voltar. Falou na despedida dele, eu vou voltar. Inclusive naquela época, algo que ele levou para a carreira dele vou ficar 10 anos na Europa, 2013 a 2023. E conseguiu. Foi peça importante do Paris Saint-Germain por vários anos, inclusive no ano anterior a sacanearem o Lucas, ele foi vice-artilheiro da equipe, acho que com 20 gols, só atrás do Cavani, que era o homem-gol da equipe mesmo. Ele faz uma das melhores temporadas dele no PSG, o PSG chuta ele porque contrata o Neymar e o Mbappé. Ele falou, mas vocês não precisam de mim, nem na reserva desse cara, beleza, trouxe Neymar, trouxe Mbappé, mas não precisa de mim nem pro banco, não, nem pro banco o cara era relacionado, não. Pro banco tem o Di Maria e mais fulano aí. Enfim, o Di Maria fazia também funções no meio campo. Foi chutado de lá e quase voltou ao futebol brasileiro, chegou a ter uma conversa com um clube ou outro, mas permaneceu na Europa, permaneceu inclusive no maior campeonato do mundo, se tornando uma peça fundamental para o Tottenham chegar na sua primeira final de Champions League da sua história. Tanto que diversas vezes o Lucas estava fazendo más atuações, né? Tava jogando mal no Tottenham, mas os comentários na rede social do Lucas era sempre o seguinte, você não tá jogando nada, mas a gente te ama porque você fez aqueles 3 gols. É algo assim, virou uma paixão absurda, porque ele pegou um time que acho que nunca tinha chegado na história numa final de Champions e colocou lá. Ele fez os 3 gols, lógico. Tem o trabalho do treinador, que é um pardal do caramba, que é o Sr. Pochettino também. Tem toda aquela coisa, tem Harry Kane, que é importante pra caramba. Mas nem o Harry Kane, que fez trocentos gols pelo Tottenham, fez 3 gols tão importantes quanto os do Lucas nesses últimos 20, 30 anos do Tottenham. E o cara fala, vou voltar pro São Paulo, um dia, quem sabe, vamos ver, eu não sei. Aí começa agora nos últimos de um ano pra cá, mas tem que ver minha família, né? Mas tem que ver não sei o quê. Quer dizer, o cara vai alimentando o sonho do torcedor, que, lembrando, aqui no São Paulo, ele foi nível ele versus Neymar. Tava assim o futebol brasileiro entre 2011 e 2012. O São Paulo do Lucas, o Santos do Neymar, você tinha ali umas outras equipes também, o Corinthians já era uma coisa mais de conjunto, de uma defesa muito sólida, mas você tinha ali o Santos do Neymar, o São Paulo do Lucas. Ele era protagonista do São Paulo, mesmo com chegada de Luiz Fabiano, mesmo você tendo Dagoberto em 2011, ele era o protagonista do São Paulo, principalmente no ano de 2012. E quando a gente vai pensar no Lucas, a gente vai pensar nesse Lucas que jogou muito bem no Paris Saint-Germain, apesar dos pesares. A gente vai pensar no Lucas que foi importantíssimo pro Tottenham. E ele está com 31 anos. Idade que, inclusive, Luiz Fabiano voltou para o São Paulo. Falou, beleza, ganhei o que eu ganhei aqui na Europa, ganhei o que eu precisava ganhar, fui importantíssimo num time grande, de médio para grande, que é o Sevilha lá na Espanha, vou voltar pro meu clube do coração. Inclusive, que teve proposta maior, 300 pau a mais do Corinthians, ele preferiu o São Paulo. Ele podia ganhar 1 milhão no Corinthians, aceitou 700 do São Paulo, óbvio, dinheiro é lá em cima, mas ele podia ter falado, não, se fosse só pelo lado financeiro, ele poderia ter jogado no nosso rival. Não, ele quis voltar para casa dele, que é o São Paulo. Então o cara vai ao longo de 10 anos falando que lá é minha casa, lá é maravilhoso. Aí no último ano pra cá, não, mas tem que ver, né? Não, mas tem que ver, não é o momento, eu me sinto novo ainda. A última declaração foi essa. Me sinto novo pra voltar ao Brasil com 31 anos. Não sei se avisaram o Lucas, mas a intensidade de futebol chegou aqui.
Hoje a gente sabe que a parte física tá além da parte técnica. Se você pegar o time do Palmeiras, por exemplo, não tem nenhum jogador brilhante, mas um time que voa fisicamente. E é uma coisa até que o Dorival tá tendo um cuidado, tá dosando muito o quanto ele vai usar cada jogador no São Paulo para justamente não estourar com a parte física. Tivemos aí o probleminha do Arboleda no último jogo, talvez o Arboleda não jogue amanhã contra o Vasco. Já chegou aqui, tá, Lucas? Muita coisa do futebol europeu não chegou ainda no futebol brasileiro e a gente sabe que muitas delas envolvem estrutura de competição, arbitragem, questão do VAR, o que não é falta, o que não é falta. A gente viu muito bem isso no último domingo, mas a parte física chegou. Aqui, se o cara não estiver bem fisicamente, ele não vai conseguir jogar, independente da qualidade técnica dele. E os 31 do Lucas, que é um cara que sempre foi da velocidade, da arrancada, jogadores dessa posição ou mudam, se tornam meias, ou se tornam centroavantes, acabam tendo que mudar nesse finalzinho de carreira, senão não consegue mais, não tem mais a mesma força física que tinha quando tinha 20, 25, 27, 28. Se ele for para qualquer time da Europa, do Catar, do diabo, ficar mais 2, 3 aninhos, querer voltar para cá com 34, vocês acham que ele vai querer voltar à produtividade a lá Pato, por exemplo? O Pato está com 33, mas o Pato acabou de passar por 2 cirurgias seríssimas no ligamento do joelho. Não é o Pato 33 sendo artilheiro, craque da Major League Soccer. Não, é um Pato que nem sequer conseguiu se destacar na Major League Soccer. Então eu entendo que ninguém quer o Pato, na verdade uma parte da torcida quer o Pato, outra parte não quer. Eu acho que vamos ver agora, já que já praticamente contrataram, vamos ver o que vai acontecer. Mas uma coisa é o que está acontecendo com o Pato, que é um contrato de produtividade e tudo mais, salário extremamente baixo, vai sair mais barato ter o Pato até o final do ano do que o Marcos Guilherme no ano passado, por exemplo. Agora o Lucas não vai voltar desse jeito. O Lucas, dependendo da condição física, se ele estiver minimamente bem, ele vai vir querendo ganhar uma grana lá em cima também com 34, 35 anos. E a gente já cansou de repetir esse erro com o Juan Fran, com o Daniel Alves, com o Éder. Talvez o único que a gente... Com o próprio Hernanes, que a gente adora, que a gente ama o Hernanes. Mas o único cara que conseguiu corresponder com muita idade talvez tenha sido o Miranda, que jogou os últimos 2 anos e aposentou e falou, ó, deu pra mim. Tá legal, deu, ganhei minha grana, tudo bem. O único cara que deu esse gás ainda com 37, 38 foi o Miranda, que é zagueiro, uma posição que realmente exige do cara, mas não exige como um ponta de velocidade, como exigiria de um lateral, como foi Daniel Alves e o Juan Fran, que a gente viu como que foi aqui. Então, senhoras e senhores, não digo que há uma ingratidão por parte do Luiz Araújo, por exemplo. Ele está sendo contratado por 48 milhões de reais pelo Flamengo. O São Paulo não tem essa grana, o São Paulo não tem esse fôlego financeiro para fazer um investimento. Então, nem acho justo criticar, jogar, pô, o cara não voltou para cá, que era a casa dele. Não, o Flamengo tá indo atrás dele. O São Paulo, mesmo que quisesse a contratação, ia esbarrar nessa parte financeira. Ele também era um dos maiores salários lá da Major League Soccer. Se eu não me engano, ele era o salário mais pica do time dele. Agora o Lucas, eu já sinto sim um pouquinho, não de ingratidão, mas eu sinto que iludiu um pouco o torcedor ao longo dos anos, que deixou sempre ali uma pulguinha atrás da nossa orelha, vou voltar, e não vai voltar. Talvez vai voltar, não, vou jogar ali os últimos 6 meses, último ano da carreira, só pra aposentar. Então o cara não vai vir pra disputar uma Libertadores, porque o Lucas nunca disputou uma Libertadores com a camisa do São Paulo, por exemplo. Nunca disputou. Não vai vir para disputar um grande campeonato, para ser protagonista, para pegar a camisa 10, a camisa 7, braçadeira do capitão, faixa e nos levar alguma coisa. Não. Esse cara pode ser o Caleri, que voltou para cá com 29. Esse tá interessado em jogar aqui. E todo e qualquer jogador que tiver interessado em jogar aqui vai ter meu apoio. Independente da gente criticar uns, criticar outros. A gente criticou pra caramba ultimamente o Luciano, que tava mal, voltou a fazer gol contra o Sport. O Rodrigo Nestor sofre crítica todo santo dia da gente, de todo mundo, mas é um cara que pelo menos não faz doce pra renovar contrato. Às vezes quer tá aí, precisa melhorar muitas coisas, mas pelo menos quer tá aí, enquanto muitos outros não querem tá aí. Prefere, o cara já no 10 anos da Europa não foi grana o suficiente, né? Vai pro Catar, puta país da hora, né? Não dá nem pra tomar uma gelada na esquina no lugar. Mas ele vai escolher o que é melhor pra carreira dele, só que infelizmente esse lugar não é o São Paulo. Ficamos tristes, já cansei de falar desse assunto e talvez seja a última vez que eu fale de Lucas Moura nesse canal. Pelo menos nesse ano e no próximo eu tenho a certeza ele indo pra outra equipe. Fechou, rapaziada? Quero que você comente aí sobre esses 2 casos. O do Luiz Araújo, eu acho que eu resumi bem pra vocês tudo o que aconteceu pra chegar na venda dele, uma venda precoce pra caramba por parte do São Paulo. Já o Lucas Moura, eu tô esperando esse momento desde 2012, desde o dia 12 de dezembro de 2012, esse momento da volta dele acontecer. E pelo visto, o meu eu adolescente que tá aqui dentro guardado, esperando a volta de Lucas Moura, talvez veja o cara já em fim de carreira só pra zerar, falar, voltei, check.
Como o Kaká fez, por exemplo, mas o Kaká pelo menos voltou, tentou ajudar, quase foi campeão brasileiro com uma grande equipe ali, e depois também foi embora e ficou 3 anos. É engraçado, no São Paulo o cara fica 6 meses, no Poçante Orlando City fica 3 anos, né? Infelizmente não existe mais amor à camisa. Tamo junto, rapaziada, e é nóis, e como sempre, vamos São Paulo.